No Metrópolis de hoje, a polêmica sobre o blackface. Companhia de teatro convoca debate para se defender de acusação de racismo. Eu acho que o que acontece na peça é um sintoma do negócio muito... de uma doença culturalmente transmissível, que é o racismo. As atrações da Bienal de Veneza, a centenária exposição italiana. A música de Daniel Oliva, que lança o primeiro álbum solo. Bem-vindos ao Metrópolis. Na última semana, uma polêmica agitou o teatro paulistano. A companhia Os Fofos em Cena adiou a apresentação de um espetáculo depois de ser acusada de racismo. No meio da peça, 2 atores usam um recurso do blackface, uma maquiagem para atores interpretarem negros. O tema foi motivo de discussão no último domingo aqui no Metrópolis e, por iniciativa da companhia, também gerou um debate entre o meio artístico e a sociedade civil. Começou! Não foi na igreja, não? Eu fui! A companhia Os Fofos não tem a vocação ideologicamente racista. A expressão simbólica do blackface é duplo racismo. Então, se um grupo de teatro que eu sei que tem um histórico engajado tá caindo numa coisinha que é tão tão batida, que é tão racista, imagina os que não tem. A discussão foi acalorada. 400 anos de escravidão em debate no país, onde o racismo ainda é um assunto velado. Racismo vai se desenvolver primo com a colonização, ou seja, com o genocídio colonizador. Michel Foucault. O que acontece na peça é um sintoma do negócio muito... de uma doença culturalmente transmissível, que é o racismo. Para mim, a questão negra a questão do negro no Brasil é igual a 2 outras questões, para mim. Primeiro, a questão dos desaparecidos e dos torturadores, e é igual à questão da liberdade sexual. Por que essas 3 questões são importantes? Porque são as 3 questões que nos impedem de verdade, nos sentirmos parte de uma nação e nos sentimos parte de um Estado que nos representa. Minha querida, já está tudo arrumado! As manifestações na internet levaram ao adiamento da peça. Em 1969, após o Wilson Simonal lançar a canção Samba do Crioulo Doido, de Sérgio Porto, ou Stanislau Ponte Preta, no Rio de Janeiro, um grupo de artistas ativistas negros, liderados por Martinho da Vila, entendeu que ali tinha um problema. E reagiram criando um evento chamado Nem Todo Crioulo é Doido. O samba tornou-se bastante conhecido, mas o evento que o contestou não. Os movimentos que se manifestaram contra a peça consideraram o adiamento da apresentação e o debate uma pequena vitória. Blackface não é só pintar o rosto de preto, é toda essa composição da personagem, desde a profissão, o cabelo, a forma como a boca foi desenhada, tudo isso caracteriza blackface, que é esse estereótipo do que a pessoa branca enxerga que é o negro, um estereótipo que foi criado há anos e anos atrás. A Condessa de Belmonte veio trazer o contrato de aluguel. Para o grupo Os Fofos encenam A Mulher do Trem Volta, mas reformulada. Eu quero agradecer muito e pedir desculpa a todos que eu tenho ofendido, porque não é da nosso grupo, ele nasce com uma militância. Então, quando eu me vi na frente do Dr. Silvio, por exemplo, uma vez eu falei para ele, meu Deus, eu estou aqui como um algoz, como se fosse. Foi uma coisa que me machucou demais e me trucida, porque isso é tudo que eu não queria na minha vida. Então essa máscara está fora de cena, como está fora qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo e qualquer tipo de violência. A gente faz o que manda e ainda apanha descompostura.
Veneza está sob holofotes. Isso porque começou no último final de semana a tradicional Bienal de Veneza. Esta é a edição número 56 e tem a participação de 53 países. Entre os 89 pavilhões da Bienal, muitos refletem sobre a questão da imigração na Europa. La nier, c'est évidemment ne pas voir que ce qui se passe aux marges de l'Europe, les milliers de migrants qui sont en train d'être sauvés à quelques encablures de Venise au moment où on fait la grande fête ici, ça fait partie de la même histoire. C'est-à-dire que l'Europe ne peut pas continuer à nier et à créer des arsenaux militaires, légaux, policiers pour tenir l'autre à l'écart du paradis que serait l'Europe. A obra do artista ucraniano Nikita Kadan mostra objetos do cotidiano recolhidos em cidades afetadas pela guerra, apresentados como raridades. Now people who helped me, there are local volunteers who helped me. Now they send me gifts. They send parts of the bombs with marking of Russian army on it. Brasil, eu te amo! O pavilhão brasileiro também abriga uma mostra com tema político. Chamada de É Tanta Coisa Que Não Cabe Aqui, reúne obras de 3 brasileiros selecionados pelo curador Luiz Camilo Osório. The gesture of the artist opening the hole in the wall is the gesture of this political statement that there are no walls that can stop the freedom of the creative production. Antônio Manuel, the first artist that we choose to the pavilion, is a historical artist coming from the 60s, 70s when the dictatorship was still on in Brazil, and he was extremely political artist doing political works. Ao lado da bandeira do Brasil, o paulista André Komatsu apresenta sua bandeira feita de um tênis velho. E a paraense Berna Reale faz uma reflexão sobre as Olimpíadas. Ela percorreu o interior de um presídio brasileiro carregando uma tocha. E também tem brasileiros nas programações paralelas à Bienal. O sergipano Cícero Alves dos Santos, o Véio, com suas esculturas de madeira, e o barco de papel de Vicky Muniz. Vicky já morou ilegalmente nos Estados Unidos e levanta justamente essa questão. O barco é revestido com notícias sobre a tragédia de Lampedusa, que deixou mais de 350 imigrantes mortos em 2013. All the works, in a way, are dealing in a very poetical and strong symbolic metaphors about these divisions, about the conflicts in Brazil, and also about the liberty of the artists, how they can represent a different horizon, a different attitude. Na Itália, tudo belo, por aqui, nem tanto. As artes plásticas brasileiras estão perdendo um importante centro cultural. A Casa Daros, um belíssimo espaço em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, será fechada depois de apenas 2 anos de atividade. A instituição custou 83 milhões de reais à coleção Daros de arte latino-americana, que é sediada na Suíça. O alto custo de manutenção é a justificativa para o fechamento. A última exposição será entre os meses de setembro e dezembro. Outra notícia triste para a arte brasileira. Morreu hoje no Rio de Janeiro o artista Ivens Machado. Ivens tinha 72 anos. Ele caiu da escada de casa, bateu a cabeça e sofreu uma hemorragia. Um dos pioneiros da videoarte no Brasil, Ivens começou a carreira com desenhos, gravuras e ganhou destaque como escultor. O Metrópolis acompanhou muitas exposições do artista, como esta que estamos mostrando na Pinacoteca do Estado há 13 anos. Não é de hoje que o cinema argentino produz excelentes filmes, com direito a ganhadores de Oscar de língua estrangeira. Mas, apesar da proximidade, tem muita coisa que não chega às salas brasileiras. Por isso, vale a pena conferir a mostra de cinema argentino que começou ontem na Galeria Olido, no centro da cidade, e no Centro Cultural São Paulo, ao lado do metrô Vergueiro. São 17 filmes, quase todos inéditos no Brasil, com foco nas produções da região de Córdoba. A exibição segue até o dia 7 de junho com ingressos a preços mais que populares. Apenas R$1.
O violonista e guitarrista Daniel Oliva lança seu primeiro disco com a bagagem de quem já tocou com muitos artistas consagrados. Solar é um álbum autoral que mistura canções e música instrumental. E a gente vai começar com uma faixa instrumental com um time de primeira. Daniel Oliva.
Daniel Oliva no Metrópolis de hoje. Dani, chega mais para conversar com a gente, enquanto eu mostro aqui para vocês, ó, o Daniel Oliva Solar, um disco que ele acabou de lançar, o primeiro trabalho do Daniel, tá aqui na minha mão. Fica à vontade, bem-vindo ao Metrópolis, Dani. Bom, você veio aqui a última vez, acho que foi com a Marina de la Riva, pode ser? Foi. É, nosso querido já do Metrópolis aqui. E agora você apresentando o seu trabalho solo, que tem a participação de muita gente com que você trabalhou mesmo nesses últimos anos, né? A ideia era essa um pouco, quer dizer, eu queria primeiro fazer um registro meu, né? Como você disse, eu trabalhei com bastante gente, continuo trabalhando, mas eu não tinha um registro do que seria a minha música, as minhas composições, o que eu gosto de música, que eu acredito e tudo mais, né? Na primeira pessoa mesmo, né? E daí eu quis fazer um disco, então, que contasse um pouco da minha história musical, o que significa que eu gravei música instrumental, que é uma coisa que eu sempre gostei a vida inteira, estudei e tudo mais, e ouço e toco, e canções também, que eu trabalho com cantores, cantoras, e gosto muito disso também, e achei que seria um registro interessante. Aí, dentro dessa minha história musical, eu quis chamar pessoas com quem eu tinha ou já trabalhado, ou, assim, no caso da Marina e da Bruna, eu trabalho com elas. Bruna Caran, né? Bruna Caran, eu trabalho com as duas até hoje. A Giana Viscardi, eu já trabalhei bastante com ela, um tempão. E nos intérpretes, dos instrumentistas eu até falo depois, mas dos intérpretes, eu não tinha trabalhado ainda com a Luciana Alves, que vai participar hoje aqui. Eu nunca tinha trabalhado com ela, porém ela é minha amiga há mais de 20 anos. Eu conheço ela há muito tempo, ela é muito amiga do meu irmão, enfim. E o Zambujo é um amigo mais recente, mas a ideia... Estou contando essa história porque o contexto é ou eu tenha trabalhado junto com a pessoa ou tenha alguma intimidade, alguma afinidade pessoal, né? E musical, claro. E você que também acompanha muita gente, sabe que é importante esse entrosamento, né, Daniel? Não, aí é legal falar eu falei dos intérpretes que participaram do disco, né? Mas os instrumentistas, por eu ter essa formação musical, de sempre ter ouvido muito música instrumental e ter estudado e tudo mais, tem essa coisa de valorizar valorizo muito os instrumentistas, né? Mesmo quando vou num show eu sou um instrumentista. Claro, tá? Então, você fica ali prestando atenção e eles são fundamentais, ponto. Totalmente. Agora, a escolha do Pepe Cisneros, do Cid Alvieira e do Vitor Cabral, ela passou muito, assim, eu não preciso falar... Quem está vendo o programa viu o quanto eles tocam, né? São excelentes músicos, cada um no seu instrumento. E além de serem excelentes instrumentistas, cada um no seu instrumento, eles são excelentes músicos, isso que não necessariamente é a mesma coisa. Mas eles são amigos queridos também, me sinto à vontade tocando com eles, me sinto bem de estar junto com eles. E isso, para mim, faz diferença também no som, né? Então, eu tenho a sorte de contar com eles, assim, tanto no disco como aqui nos shows. Né? Tá muito lindo o disco, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito legal, muito bom de ouvir. As canções, tem muita canção do Dan Nakagawa, né? Tem duas dele. Legal. O Dan é um parceiro antigo já. Bom, você vai voltar no final do programa, mas eu já vou adiantar que tem show dia 14... 14 e 21. E 21 de maio no Tatu Bar, em Pinheiros. Isso. Mas você quer ouvir mais músicas do Daniel Oliva? Fica com a gente, tá? Dani, obrigada, até já. Obrigado a você. Bom, agora mudamos completamente o estilo musical. Já imaginou estar sentado no mesmo palco do Foo Fighters, ter a banda tocando a menos de 1 metro de distância? Os moradores da cidade de Thousand Oaks, na Califórnia, tiveram essa surpresa no final de semana em uma daquelas típicas feiras norte-americanas, sabe? Aquelas com parques de diversões e atrações musicais da região. Disfarçados com o nome de Heavy Metal, os músicos do Foo Fighters fizeram um show com 18 covers de artistas como Alice Cooper, Billy Joel, AC/DC e Van Halen, que você vê agora.
13 de maio, data da assinatura da abolição da escravatura no Brasil. Nosso país foi a última nação do continente americano a liberar essa proibição em 1888. Cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil. A reflexão sobre este período da história brasileira e as suas consequências são necessárias. A boa notícia é que a escravidão é o tema do próximo projeto do premiado escritor paranaense Laurentino Gomes, autor de 1808, sobre a fuga da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, e 1822, livro-reportagem sobre a independência no Brasil. Laurentino imagina uma trilogia, com o primeiro volume a ser lançado em 2019. E por falar em literatura, foi anunciada a programação completa da 13ª edição da Feira Literária Internacional de Paraty. Esse ano, o grande homenageado é o escritor Mário de Andrade. A cidade de Paraty se prepara para respirar literatura. De 1º a 5 de julho, 39 escritores vão participar de debates e encontros na Tenda dos Autores, montada no centro da cidade. A obra de Mário de Andrade estará no centro das conversas. 2015 marca o aniversário de 70 anos da morte do escritor. O Mário de Andrade nos formou, né? O Mário de Andrade, como escritor, como gestor público, como crítico literário, ele tem um papel muito importante, né? Essa ideia de educação pela cultura, a ideia de integração entre as artes, a ideia da formulação dos jardins para as crianças, a ideia das casas de cultura. Tudo isso está muito no DNA da Flip. Como no ano passado, o público vai poder conferir os debates pelos telões de graça. Mas para entrar na tenda, o ingresso custa R$ 50. A gente vai ter no jornalismo, que foi um tema que marcou muito no ano passado, esse ano um grande representante que é o Roberto Saviano, que fez uma reportagem chamada 000 sobre cocaína, sobre o mercado internacional de cocaína, que é um problema global e que afeta não só o Brasil, mas especificamente Paraty e especificamente São Paulo também. O Padura, que é o grande autor de romance policial cubano, que vem também, ele é um autor muito esperado, muita gente me perguntava quando ele viria, então estamos felizes que ele vem. A Eliane Roberto Moraes, também uma grande autora, crítica literária, que está lançando uma antologia de poesia erótica, que para mim foi uma alegria ela ter aceitado, está na abertura, vai falar um pouco da erótica literária do Mário de Andrade, os poemas eróticos, o Macunaíma como um livro de sacanagem, que pode ser lido assim, e é, na origem, isso. A Flipinha também prepara um cardápio variado para o público jovem e infantil. O Gessé Andarilho, que é um jovem escritor, está fazendo um sucesso enorme com um livro fiel, é um jovem da periferia, que eu acho que carrega essa experiência de como a literatura ela pode chegar e como ela pode transformar sem nenhum pieguismo, como eu falei, sem ser salvadora da pátria, que acho que é peso demais para a literatura, mas eu acredito profundamente na potência que ela tem. A programação também procurou ser variada, oferecer um cardápio de assuntos bastante diverso, então ciência, romance policial, teatro, literatura, poesia, crítica, gestão cultural, história, vida afetiva, quer dizer, você tem muitas portas de entrada na Flip, né? Eu acho que é difícil alguém não se encontrar na programação. Você sabe que essa é a primeira reportagem de muitas que a gente vai estar fazendo sobre a Flip, né? Então aguarde. Pois bem, como prometido, Daniel Oliva e banda estão de volta para encerrar o programa. Desta vez com a participação especial de Luciana Alves nos vocais. Aproveitem. O Metrópolis volta amanhã às 11 da noite. Até lá. Assim na nossa casa, já sabendo que você e eu não estávamos, só pensava em ver nossa vida, enfim. Só pensava em ver as nossas coisas espalhadas pelos cantos que ficávamos misturadas,
A minha noite agora é procurar o que não há, e no meu vestido teu perfume, no meu coração o choro teu. Minha noite faz o mesmo frio. Eu entrei assim na nossa casa.